Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos adorar o Senhor, que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Eu te convido agora na sua casa, você curvar a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai querido e Deus amado, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor é santo e não há outro Deus como Tu, Pai. Queremos sim, Senhor, erguer um altar de adoração ao Teu nome, cantar louvores a Ti, Te adorar, Pai. Simplesmente Te adorar nesta noite. Pai, vem receber de nós o nosso louvor e a nossa adoração, Pai querido. É a oração que eu Te faço, Senhor, colocando diante de Ti esse momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Louvamos o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Jesus. Me rendo aos Teus pés para Te adorar, meu Mestre. Te amo mais que a mim. Quero declarar que só Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Oh, aleluia, Teu nome é santo. Me rendo aos Teus pés para Te adorar, meu Mestre. Te amo mais que a mim, mais que a mim. Oh, aleluia. Quero declarar que só Tu és santo, santo, santo és, Senhor. Santo és, santo, santo és, Senhor. Tu és santo, santo, oh, aleluia. Tu és santo, Senhor, declaramos. Santo, santo és, Senhor. Santo, santo, santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Oh, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, não há outro Deus como Tu, Senhor. Aleluia, louvamos o Teu nome, porque Tu és grande, grande, grande em majestade, grande em poder. Tu és soberano, Senhor, nós Te adoramos. Aleluia, bendito seja o Teu santo nome, Jesus. Oh, aleluia. Oh, santo és, Senhor. Quão grande és, Senhor.
Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Sim, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Quão grande és, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei com aleluia. Tu és grande, Senhor, meu Deus. Todos vão te ver, e todos vão te ver. Tu és grande, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, quão grande, quão grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, tu és grande, Senhor. Tu és maior, Senhor, do que todas as nossas lutas. Tu és maior, Senhor, do que todas as batalhas que enfrentamos, Deus. Tu és maior do que a enfermidade. Tu és maior que a fome. Tu és maior, Senhor, do que todo mal que venha nos assolar. Tu és maior, tu és poderoso. Tu és maior, Senhor. Tu és grande. Nada, nada, nada resiste ao teu poder. Tu és poderoso, tu és grande, Senhor. Louvamos o teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor. Recebe a nossa adoração, meu Deus. Recebe o nosso louvor, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio, Deus, que nós temos de adorar, de louvar, de elogiar o Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graça e paz, tudo bem? Feliz em estar aqui falando para você, muito mais feliz ainda em saber que em meio a tantas informações, em meio a tanta coisa que você pode ver, ouvir na internet, você dispôs do seu tempo, da sua casa, para dedicar horas do seu dia para o Senhor, horas do seu tempo para o Senhor. E com toda certeza a sua casa será abençoada, como já foi no louvor ministrado dessa noite, também assim será através da palavra que nós estudaremos, que nós meditaremos a respeito do seu Deus, do Deus que te formou, do Deus que te criou, do Deus que está aqui, agora, nessa noite, direcionado à sua casa, ao seu coração, aos seus ouvidos. Eu gostaria de convidar você que tem a sua Bíblia próxima a você, a abrir comigo no livro de 1 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Se você puder abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis, capítulo 4.
a partir do primeiro versículo, nos diz assim, acompanhe comigo. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: o teu servo, que é o meu marido, morreu, e tu sabes o quanto o teu servo amava o Senhor, o quanto o teu servo temia ao Senhor. Agora, um credor ou um cobrador de impostos, um cobrador de dívida, melhor dizendo, um cobrador de dívida acaba de chegar na nossa casa para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, como escravo pelo pagamento da dívida. E Eliseu, o profeta, perguntou para a mulher: o que eu posso fazer por você? O que queres que eu te faça? E ele logo colocou outra pergunta, dizendo: o que você tem em casa? E a mulher responde dizendo: a tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Eu gostaria que você parasse nesse ponto a leitura, que você pudesse fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela Tua presença nesse lar, nós clamamos pela Tua voz nesse coração, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem para fazer nessa noite, por tudo que o Senhor tem para falar através dessa palavra, que o nosso coração esteja pronto, esteja aberto para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no início, eu fico muito feliz por você estar ouvindo a palavra de Deus. É muito importante que você traga a memória para que você preencha sua mente com coisas que te gerem esperança. Nós vivemos dias que tudo ao nosso redor tem vindo para nos tirar a esperança. Tudo ao nosso redor tem vindo para que haja medo, para que haja dúvida. E quando há medo e quando há dúvida, não há espaço para fé. E eu queria convidar o seu coração nessa noite a crer, a ter fé em tudo que nós iremos meditar nessa noite. Talvez o seu coração, em meio a todo desconforto dessas mensagens que têm sido disseminadas sobre ele, que têm sido faladas sobre você, em meio a tudo que o seu coração pergunta, o que será do amanhã? Talvez não haja esperança no seu coração. Talvez horas atrás você, o seu cônjuge, o seu esposo, talvez os seus filhos estavam desesperados com o que vai ser o amanhã. Como vai ser? Como que eu vou pagar tal dívida? Está faltando comida na minha casa, o que eu faço? Talvez a sua preocupação eu jamais vou entender. Talvez a sua angústia eu não esteja sentindo, mas tenha plena convicção que eu serei nessa noite instrumento de Deus para acalmar o seu coração. E eu gostaria que você pensasse comigo a respeito dessa mulher. Essa mulher, certo dia, ela vai até o profeta. Essa mulher tem 2 filhos e essa mulher passa por uma crise em meio a um deserto da sua vida. Imagina essa mulher com 2 filhos, o marido dela, que era o provedor da casa, morre. E essa mulher vai até o profeta e essa mulher não tem mais o que fazer. Lá na casa dela, bateu na porta dela um homem, a qual o marido dela devia. E esse homem disse: ei, eu vim aqui receber o que o seu marido me deve. E ela disse: eu não tenho que pagar, não tenho como pagar, eu não tenho esse dinheiro. E aquele homem falou: então eu tenho que levar os seus 2 filhos como escravo, como pagamento da dívida. Você já parou para pensar? Acredito eu que a história dessa mulher talvez seja um pouquinho pior do que a crise que você está passando. Acredito eu que ninguém bateu na sua porta querendo levar os seus filhos como escravo. Talvez sim, você tenha dívida. Talvez sim, você esteja passando por uma crise, por uma dificuldade. Talvez muitos que estão me ouvindo perderam o emprego em meio a tudo que a gente tem vivido. Mas com certeza ninguém está querendo levar os seus filhos como escravo. E aquela mulher desesperada, imagina uma mãe desesperada porque os seus filhos podem ser levados como escravos. E aquela mãe chega até o profeta e fala: olha, eu vim aqui porque o meu marido morreu. Você sabe que o meu marido era servo, era teu servo. Você sabe que ele temia o Senhor. E por isso eu clamo, eu imploro, faça alguma coisa por mim, porque eu não tenho como fazer nada.
E o profeta pergunta: o que eu posso fazer por você? Mas a pergunta que mais me chama a atenção nesse texto, e a pergunta que eu queria fazer para você também. O profeta olha para ela e diz assim: o que você tem em casa? Talvez você esteja passando por uma crise muito grande, por uma dificuldade muito grande. E aí eu quero perguntar a você: o que você tem em casa? Talvez na sua casa só tenha desesperança. Talvez na sua casa só tenha ódio, rancor. Talvez na sua casa não haja paz. Mas Deus vem através dessa palavra trazer paz sobre a sua casa, trazer esperança sobre a sua casa. E eu gostaria nessa noite que o seu coração estivesse crendo em tudo que a gente está falando aqui. E aquela mulher diz: a tua serva não tem nada. Perceba, se houvesse um ponto final após ela dizer isso, a história dela teria tido um fim. A história dela teria acabado aqui. O nosso problema, talvez o seu problema, seja que você tem dito assim: eu não tenho nada, ponto final. Não consigo, ponto final. E Deus quer vir na sua vida e na minha vida e colocar uma vírgula. Porque a vírgula não encerra, a vírgula traz continuidade. O ponto final encerra, mas a vírgula traz continuidade. E aquela mulher diz assim: a tua serva não tem nada, a não ser. E eu gostaria de te convidar a fazer isso com a sua mente, com o seu coração. Talvez a primeira pergunta que eu fiz para você: o que você tem em casa? O seu coração, a sua mente foi automático em dizer nada. Mas eu gostaria que você buscasse o seu a não ser. Você pode não ter nada aos seus olhos, a não ser o que você tem. Aquela mulher, ela tinha uma vasilha de azeite. Perceba, aquela mulher tinha uma vasilha de azeite. Aquilo não poderia mudar a realidade da vida dela. Aquilo não iria resolver o problema que ela estava vivendo. Mas ela tinha uma vasilha de azeite. Muitas vezes Deus vai perguntar no seu coração: o que é que você tem em casa? Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz assim: não despreze o dia das pequenas coisas. Porque o dia das pequenas coisas não deve ser desprezado na minha e na sua vida, porque é dali que Deus fará coisas grandes sobre mim e sobre você. Não despreze o dia das pequenas coisas. Grandes empresas começaram pequeno, grandes casas começaram pequeno, grandes homens de Deus começaram pequeno. Assim Deus pode fazer na sua vida, com o pouco que você tem ou com o nada que você pensa que tem. E aquele profeta, o profeta olha para ela e diz assim: vai e pede aos seus vizinhos vasilhas emprestadas. Não peça poucas, mas peça muitas. Mas antes de dar continuidade, eu gostaria de voltar a um ponto que talvez não te chamou atenção nesse texto, mas perceba que no versículo 1, aquela mulher diz, o texto diz a respeito daquela mulher o seguinte: certo dia, a esposa ou a mulher de um dos discípulos dos profetas. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Quem era o marido dessa mulher? Talvez quando você pensa nesse texto aqui, você pensa o seguinte: como que um pai de família pode gerar uma dívida para sua família, sabendo do risco que os filhos tinham de virar escravo, e esse cara morre e ele deixa uma dívida para sua família? Esse cara era um promíscuo, esse cara era um bebum, esse cara era um viciado. Quem era esse cara? Por que ele foi tão irresponsável assim? Talvez isso veio ao seu coração quando você pensa em um homem que morreu e que deixou uma dívida para sua família, no qual trouxe consequências ou poderia trazer consequências gravíssimas para essa família. Mas esse homem, a história dele está descrita em 1 Reis. Eu gostaria que você fosse lá comigo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. No contexto desse
desse texto, desse capítulo aqui, no contexto dessa história que nós vamos ver aqui agora, os profetas de Deus, os homens de Deus, eles estavam sendo perseguidos e mortos. Os profetas de Deus eram mortos. Existia uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher perseguia os profetas de Deus, e ela matava os profetas de Deus. E Acabe, o rei daquela época, tinha um mordomo chamado Obadias. Acompanhe comigo, 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Jezabel estava exterminando os profetas de Deus. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 cavernas, 50 profetas em cada uma. E ele lhes alimentava com água e pão. Perceba, existia um mordomo do rei Acabe. Esse mordomo, ele vendo que Jezabel estava matando os profetas de Deus, o que esse homem fez? Esse homem protegeu os profetas de Deus. Ele levou os profetas de Deus, 100 deles, 100 profetas. Ele botou 50 numa caverna, 50 em outra caverna, e ele os alimentou, levando pão e levando água. Pensa comigo, pensa você agora, pegar 100 moradores de rua, 100 pessoas em situação de rua, melhor dizendo, e você levar até um refúgio, até um abrigo, e você os alimentar dia após dia, dia após dia. Talvez você não tenha condição para isso, talvez eu não tenha condição para isso. Aquele homem tinha família, tinha as responsabilidades de um pai de família, ele tinha sim um salário, mas ele tinha os custos de vida dele, mas mesmo assim, ele não se negou a servir ao Deus que ele temia, porque aqui diz assim, versículo 2, Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio. E o versículo 3 diz uma qualidade muito especial dele. Diz assim: homem que amava e temia ao Senhor. Olha a qualidade desse cara. Ele amava e temia ao Senhor. O marido daquela mulher, muitos estudos, e o texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, nos leva a entender que o marido daquela mulher se chamava Obadias. E a dívida que Obadias tinha adquirido não foi por um vício, não foi por uma dificuldade na vida de coisas dele próprio que ele buscou para ele, não foi por irresponsabilidade de uma vida promíscua, não. A dívida que ele adquiriu foi porque ele estava sustentando 100 profetas de Deus que poderia ser morto, que poderia ser executado. Ele estava refugiando esses profetas, mesmo colocando a vida da sua família em risco, podendo ser descoberto, ser morto, e a sua família poderia ser morta também. Mesmo assim, ele não se negou a servir ao Senhor. Obadias, ele refugiou os profetas, e Obadias os alimentou, e o Obadias levou água, levou pão, mas faltava dinheiro. Como que ele poderia fazer isso? Sabe como que ele fez isso? Pegando dinheiro emprestado com um credor que cobrava juros altíssimos. Só que Obadias faleceu, Obadias morreu, e a dívida ficou. E onde que foi ser cobrada essa dívida? Da sua esposa, da sua família, dos seus filhos. Os seus filhos virou moeda de troca. Entendendo esse plano de fundo, entendendo que o marido daquela mulher não era um irresponsável, mas era um servo que temia e que servia ao Senhor. Vamos voltar em 2 Reis, capítulo 4, e vamos dar continuidade ao nosso texto. E o profeta perguntou: o que você tem em casa? Aquela mulher disse: eu tenho uma vasilha de azeite. Ele disse: vai lá, pede vasilha para os seus vizinhos. E não pede pouca não, pede muita vasilha. Pede muita vasilha para os seus vizinhos. E eu paro aqui e penso num ponto com você. Perceba, ele mandou ela ir e pedir vasilhas para os vizinhos.
Só pede coisa para o vizinho quem tem bom relacionamento. Talvez você tenha vizinhos ao seu redor que não falam com você. Talvez você tenha vizinhos ao seu redor que não gostam de você. Talvez você tenha vizinhos ruins que não te emprestaria nada. Mas há um ponto muito pior. Talvez você seja um vizinho ruim, no qual você não tem condição de pedir nada para ninguém. E também ninguém pede nada para você. Mas se você tem bons relacionamentos, você pode ser abençoado por pessoas. Pessoas podem contribuir para que Deus faça algo na sua vida. E isso é muito bom. Então mantenha bons relacionamentos. Mude o seu ciclo de amizade. Esteja em locais onde pessoas tenham propósitos bons. Pessoas podem levar você para um direcionamento bom. Esteja perto de pessoas que te acheguem mais perto de Deus. Esteja perto de pessoas no qual o propósito delas estejam ligados com os propósitos do céu, porque assim você será abençoado e a sua vida será transformada. Dito isso, ela foi e ela pediu vasilhas. E lá foi ela com seus filhos, e o profeta disse: depois de você pedir vasilha, entra no seu quarto, leva os seus filhos para lá e começa a encher as vasilhas. Começa a encher as vasilhas, e assim ela fez. Ela pediu as vasilhas, e ela recolheu todas as vasilhas, e ela foi com seus filhos para o quarto, e ela começou a encher aquelas vasilhas. E enquanto não acabaram as vasilhas, o azeite não parou de jorrar. Logo após, como o profeta havia dito, vende aquele azeite, paga a sua dívida e com o que sobrar, vive bem com seus filhos, tenha liberdade, seus filhos não serão escravos, seus filhos serão livres, você terá dinheiro para cuidar deles, para viver sua vida, para conquistar suas coisas. Pensa comigo, aquela mulher chegou até o profeta, desesperançosa, com o coração quebrado, com uma preocupação muito grande, pedindo algo para ele. E um homem de Deus a direcionou. Um homem inspirado por Deus, um profeta de Deus, direcionou o que ela tinha que fazer. E aquela mulher foi obediente e ela seguiu todo o direcionamento daquele profeta, do homem de Deus. Mediante a isso, tudo quanto Deus usou o profeta para falar para ela se cumpriu. E houve vitória, houve liberdade, houve libertação naquela casa, naquele coração, naquelas vidas. A grande pergunta é: a quem você tem procurado em meio à crise? A quem você tem obedecido, ou melhor, você tem sido obediente mediante a crise? Mediante a toda a dor que você está vivendo, você tem buscado ao Senhor? Ela foi até o profeta e aquilo foi um clamor dela ao Senhor. Aquela mulher foi obediente ao coração dela, ao clamor que ela poderia fazer. E mediante a isso, a história dela foi mudada. E eu pergunto a você, você tem clamado ao Senhor? Você já experimentou clamar ao Senhor? Ou você ainda está pensando que consegue tudo pela força do seu braço, pela sua inteligência, pela sua boa lábia, por tudo aquilo, por todos os conhecimentos que você tem da vida, de pessoas influentes? Se conecte ao Senhor, se conecte a pessoas que te levem até Deus. Esse é o caminho para que a sua vida seja transformada. Perceba que Obadias, ele viveu uma vida de propósito com o Senhor. Ele viveu para servir ao Senhor. Ele colocou a sua família e a sua vida em risco para que o propósito de Deus, para que a palavra de Deus, para que os homens de Deus fossem preservados. Ele adquiriu uma dívida mediante a isso. A família dele estava em risco de ser levado como escravo, os filhos dele. Mas no final de tudo, Deus veio sobre a vida deles com libertação. Deus pagou a dívida de Obadias. Deus pagou a dívida de Obadias. O que precisa ser feito na sua vida? O que precisa ser liberto na sua vida? Logo, quando eu penso que Deus pagou a dívida de Obadias, eu lembro de João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez os teólogos que estiverem me ouvindo vão me bater nesse momento de eu estar juntando Velho Testamento com Novo Testamento, Obadias com Jesus, mas eu estou preocupado com o seu coração estar ligado ao coração de Deus nessa noite. Eu estou preocupado com a sua vida estar conectada ao coração de Deus nessa noite. Eu estou preocupado para que haja salvação na sua casa, para que você receba essa mensagem no seu coração e o seu coração seja tão cheio de esperança a ponto de você não lembrar mais do que você estava vivendo. Eu tenho certeza que nesse momento você não lembra mais da crise que você estava passando. Eu tenho certeza que nesse momento você não está mais lembrando do pensamento que você teve no início da nossa conversa, porque o seu coração se encheu de esperança e de fé, e você agora crê que você pode sair dessa. Eu tenho plena convicção disso. Assim como Deus pagou a dívida de Obadias, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, Jesus pagou a minha e a sua dívida em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou Jesus. Jesus veio e pagou a minha e a sua dívida. Mas há mais um ponto em comum entre 2 Reis, capítulo 4, e João, capítulo 3, versículo 16. Leia comigo, 2 Reis, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: assim foi a mulher, trancou-se em casa ou trancou-se no seu quarto com os seus filhos e começou a encher as vasilhas. Esse versículo é a chave que deve ser virada na sua vida, na sua casa. Talvez você ainda não entendeu, mas olha só, pessoas foram vasilhas de Deus na vida dela. Ela pediu vasilha para as pessoas deram. As pessoas podem abençoar a sua vida, como pessoas abençoaram a vida daquela mulher. Mas se você não trancar a porta do seu quarto e não se achegar a Deus com a sua família, a sua história, o seu milagre não irá acontecer. Deus quer ter intimidade com você. O quarto é lugar de intimidade. Quando você convida uma pessoa para sua casa, você pode levar ela até a sala. Mas quem entra no seu quarto são pessoas que têm intimidade com você. Não é qualquer um que você leva ao seu quarto. Quando aquela mulher trancou a porta do quarto, quem estava lá dentro eram pessoas íntimas dela. Eram os filhos dela que estavam lá dentro daquele quarto. E o Senhor estava dentro daquele quarto. Convide o Senhor para o quarto da sua casa, para o quarto da sua vida, para a intimidade que Ele tem que ter comigo e com você, para que o Senhor possa mudar a sua história. Ele precisa ter intimidade com você. Não importa se as pessoas têm te abençoado, as pessoas podem fazer algo por você, o seu líder, a sua líder, o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, todo mundo pode orar por você. Talvez você seja uma pessoa que peça oração, você crê que Deus pode fazer e você diz: ora por mim, eu estou precisando, ora por mim na igreja, lembra de mim na igreja. Mas se você não chamar Deus para a intimidade da sua vida, nada vai acontecer. Deus está te chamando nessa noite para que Ele tenha intimidade contigo. Assim como em 2 Reis, capítulo 4, a mulher chamou para o quarto e ela clamou, ela fez ali o seu momento com Deus e o milagre dela aconteceu. Assim também você tem que fazer e João 3,16 se cumprirá na sua vida. Ah, mas todos nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz: a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já o recebeu na sua vida? Ele já é Senhor da sua vida? Se ainda não, você precisa fazer. E eu gostaria de convidar a sua vida, o seu coração, a sua casa, para dizer assim: eu e minha casa servimos ao Senhor, ou serviremos ao Senhor. Você precisa reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida. Você precisa reconhecer o Senhor como Senhor da sua vida. E presta atenção comigo, a palavra reconhecer
significa conhecer mais uma vez, conhecer de novo, conhecer um pouco mais. Com isso eu reconheço. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perceba comigo, só há possibilidade de eu reconhecer Deus como Senhor da minha vida, se em primeiro lugar eu tiver o conhecido. Porque se você ainda não o conheceu, você não vai ter condição de o reconhecer. Porque você não o conheceu, então como que eu vou fazer um reconhecimento de algo que eu não conheci? Portanto, eu te convido, conheça o Senhor e mais do que isso, prossiga em conhecer ao Senhor. Que essa palavra não seja uma palavra vazia, não seja uma palavra de entusiasmo, mas que amanhã você esqueça dela. Mas que essa palavra seja uma palavra de esperança ao seu coração e que o seu coração seja cheio da bênção e da glória de Deus na sua vida. Eu quero orar por você. Esteja perto agora da sua família. Esteja perto do seu filho, do seu esposo. Chama ele um pouquinho para ficar perto de você. Chama eles para ficar perto de você. Entra no seu quarto agora, na intimidade do seu quarto, em oração. E eu quero que seus olhos fechados, seu coração aberto, você possa orar. Ó Deus, em nome de Jesus, essa vida, ó Deus, que me ouve, essas vidas que me ouvem, ó Pai, esse filho, ó Pai, que talvez esteja num mundo perdido das drogas, da bebida, ó Deus, esse marido, ó Deus, que talvez esteja, ó Deus, com uma vida que não é digna do Senhor, essa esposa, ó Deus, que talvez não esteja honrando a sua família como deveria. Ó Deus, todos esses servos, esses irmãos, ó Deus, esses filhos, Deus, que estão me ouvindo agora, eu quero orar, Deus, e aqueles que não entregaram ainda o coração ao Senhor, eu também quero orar por esses, ó Deus. E eu quero clamar, Deus, para que a Tua presença seja maior que todos os problemas. Que a Tua presença seja mais alta do que qualquer grito de medo, de angústia que possa vir na mente dessa pessoa. Deus, essa pessoa que está me ouvindo, Deus, e essa semana ela pensou em tirar sua própria vida. Ó Deus, eu quero trazer esperança e libertação sobre esse coração. Ó Deus, essa pessoa que está me ouvindo e pensou em desistir de tudo, pensou que não dá mais, eu quero trazer esperança sobre esse coração. Deus, não há desesperança onde o Senhor está. O verdadeiro amor lança fora todo medo, e o Senhor é o verdadeiro amor. Portanto, o Senhor é quem lança fora todo medo. Assim eu quero orar por esperança sobre os lares, ó Deus, por paz sobre os lares, ó Deus. O Senhor é o Deus que pode resgatar toda esperança, toda paz, toda fé. Ó Deus, que haja salvação nesse lar, que haja salvação nessa casa e nessa vida, em nome de Jesus. Traga, Senhor, em nome de Jesus, o refrigério, a paz, ó Deus. Abra, Deus, as portas, ó Deus, que precisam ser abertas, Deus, seja de emprego, de hospital, das bênçãos, ó Deus, de libertação de leitos de hospitais, ó Deus, de cura, ó Deus, de leitos de hospitais. Talvez alguém esteja me ouvindo agora, Senhor, através de um celular, deitado num leito de hospital, mas o Senhor pode abrir essas portas e tirar essa pessoa de lá, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu creio no Teu nome, no Teu poder, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria nesse momento que você pudesse receber em seu coração tudo que nós falamos e receber em seu coração o Deus que nós pregamos, em nome de Jesus. Fique com Deus, que a sua família seja abençoada em nome de Jesus.